seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, a paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao DJE, o Dia do Jovem Evangelista. Para quem não me conhece, meu nome é Suene Benevides. Atualmente eu estou presidindo a Federação Sul Paraíba de Mocidade e, junto com os demais membros dessa diretoria e também alguns parceiros, nós organizamos esse evento virtual para que nós possamos compartilhar uns com os outros sobre missões e sobre o nosso papel enquanto jovens evangelistas. Falar sobre missões é falar também sobre a nossa própria história. Afinal de contas, seja você uma pessoa que cresceu num lar cristão ou uma pessoa que só ouviu falar de Cristo alguns anos mais tarde, quem sabe na adolescência ou até mesmo na fase adulta, você só teve acesso à palavra do Senhor porque alguém se propôs a pregá-la para você. Isso nos lembra do nosso papel, que é importantíssimo no anúncio das boas novas. Cristo nos deu o privilégio, essa responsabilidade de anunciar essa palavra para todas as pessoas.
Por causa disso, esse evento de hoje ele também tem um papel importante para nos fazer refletir sobre como temos atendido ao chamado do Senhor. Temos sido servos fiéis ou temos sido servos negligentes? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer diariamente. Como vocês podem perceber, esse evento ele é acessível em Libras. Então, se você tem um amigo surdo ou uma amiga surda, um parente ou algum colega de trabalho, alguém que você queira compartilhar esse conteúdo, envia o link dessa transmissão para ele que ele possa estar acompanhando aqui com a gente. E se você é surdo e já chegou por aqui, seja muito bem-vindo, receba todo o nosso carinho e saiba que estamos nos conhecendo por enquanto virtualmente, mas queremos que esse encontro seja pessoal e presencial. Então, continua com a gente, tá? E isso vale para todo mundo. Interajam bastante, gente, no chat. Conversem com o pessoal, matem as saudades. Contem também pra gente o que é que vocês estão achando do evento. Fala pra gente se você tiver alguma experiência relacionada a missões para compartilhar com a gente, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa realmente. Compartilha conosco a tua história. Nesse momento, vamos fazer uma oração, clamando ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa estar nos direcionando, né, nesse momento, nesse evento que nós estamos transmitindo e que em toda a nossa vida Ele venha nos guiar. A verdade é que a cada manhã as misericórdias do Senhor têm sido renovadas sobre nossas vidas, nos dando uma nova oportunidade de obedecer a Ele, de obedecer a esse chamado e realmente fazer a nossa parte enquanto jovens evangelistas. Então eu te convido nesse momento a focar o seu pensamento no alto, a você esquecer totalmente tudo aquilo que está ao seu redor, a você concentrar-se na palavra do Senhor, na meditação dessa palavra, orando junto comigo, ok? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Nós sabemos que a Tua maravilhosa graça tem sido abundante sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que não somos dignos de tamanha graça. Mas um dia, devido à Tua misericórdia, alguém veio até nós e nos contou do Evangelho, sobre essa palavra que liberta. E a partir daquele momento, Senhor, nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, prostrados, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, reconhecendo que sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós sabemos, Senhor, que o fôlego de vida que há em nós vem de Ti. Tudo que há em nós vem de Ti. O nosso sustento, a provisão diária, Senhor, a proteção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, tudo vem de Ti. E não seria possível, Senhor, em toda a nossa vida nós agradecermos a Ti suficientemente. Mas nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor possa nos conduzir e fazer conosco segundo a Tua vontade. Somos, Senhor, como vasos em Tuas mãos. Faça-se em nós de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor venha abençoar esse momento, que o Senhor venha estar presente conosco nesse momento, onde nós vamos louvar, adorar, engrandecer o Teu santo nome, onde nós vamos, Senhor, também ouvir a Tua palavra, receber esse alimento, ser fortalecido, Senhor, nessa Tua palavra. Nós Te pedimos, ajuda-nos a manter o nosso foco, a nossa atenção, aquilo que será pregado, para que só o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada participante nesse momento, nesse evento, que cada um de nós, que possa arder em nossos corações o desejo genuíno por Te buscar, por Te honrar, por pregar a Tua palavra, por onde quer que nós possamos andar, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Continua com a gente, o evento está começando agora, então envie isso aqui para todos os seus amigos, chama eles para participar, tá bem? Então até mais. Olá, meus irmãos da Federação Sul Paraíba, graça e paz do Senhor Jesus. Aos que não me conhecem, meu nome é César Costa, estou atualmente como presidente da Confederação Sinodal de Mocidades da Paraíba e é com grande alegria que aceitei
participar deste momento que vocês estão realizando à distância, realizando virtualmente este Dia do Evangelista. Estamos nesse processo, em meio à pandemia, isolamento social, mas é muito importante nos mantermos firmes, nos mantermos unidos, e essa programação online é uma bênção para todos que estão assistindo neste momento. Você pode compartilhar com outras pessoas também para que elas possam assistir e que você seja edificado, assim como eu sei que essas outras pessoas também serão. Não por conta da minha participação, ou da de Suene, ou do pregador da noite, ou das músicas que serão entoadas, mas porque Deus rege todas as coisas. Deus está soberanamente agindo sobre esta programação. E Ele quer que você seja edificado com isso. Então, quero deixar para os amados irmãos o versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, verso 24, que diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse verso, meu irmão, é uma frase dita pelo apóstolo Paulo. E ele foi, sim, um grande evangelista, um grande missionário. Ele é um exemplo deste líder e servo ao mesmo tempo. E nós podemos nos lembrar também, na história da Reforma Protestante, na história da Igreja, sobre os moravianos, os morávios. O conde de Zinzendorf, ao se deparar com uma pintura em uma galeria de artes de Jesus com uma coroa de espinhos, estava escrito o seguinte: eu fiz isso por ti, e tu, o que fazes por mim? O conde de Zinzendorf tinha muitas posses, ele era muito rico, e a partir daquele momento, a partir daquela situação, ele resolveu que tudo que ele poderia fazer a partir daquele momento seria para missões, seria para pregar o Evangelho. E os moravianos, alguns sim, tinham um chamado mais específico para pregar em outros locais. Porém, o que é interessante de observar é que muitos moravianos, eles pregavam, eles evangelizavam, utilizando a sua própria vida cotidiana, o seu próprio trabalho, como um meio de evangelizar aquelas pessoas. Até porque, não apenas em países diferentes do nosso, existem pessoas a serem salvas, mas também perto de onde nós estamos, onde o Senhor nos fez nascer, onde o Senhor nos plantou. Então, existe a história de 2 jovens moravianos que se venderam para uma ilha de escravos. Eles queriam ir como missionários, mas o dono da ilha não permitiu, porque disse que ninguém que levasse aquela baboseira, aquela besteira, iria entrar na ilha. Então, eles se venderam como escravos. E em um momento de reunião, antes do navio com os 2 sair ao encontro da ilha, ao destino da ilha, perguntaram até por que eles faziam aquilo, por que eles estavam fazendo aquilo, porque eles nunca mais iriam ver seus familiares e amigos. E quando eles já estavam partindo lá do navio, os 2 ergueram suas mãos e puderam declarar para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa em nossas vidas. Nada mais importa além do que sermos testemunhas do que Deus fez através de nossas vidas, do que Deus fez através da salvação em Cristo Jesus. Não foi por obras, mas é por graça. E é através dessa graça que nós podemos evangelizar outras pessoas. Os moravianos também tiveram um momento de vigília que durou 100 anos, literalmente. Eles oravam, intercalando entre as pessoas em um período de 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. E nós podemos tomar como exemplo para as nossas vidas, se até mesmo Jesus, que era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Ele se retirava às vezes para orar, passava a noite em claro orando às vezes. Por que nós não fazemos o mesmo? Por que nós não oramos antes de tomar alguma decisão na nossa vida? Às vezes nós agimos por ímpeto e nos arrependemos depois. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje à noite. Já imensamente grato de estar fazendo parte deste momento. E hoje, meus irmãos, já aproveitar para fazer a divulgação aqui, é o último dia de você poder evangelizar na vida de um irmão. Você pode ofertar na vida de um missionário que a Sinodal Paraíba adotou do projeto Adote um Missionário. Se você puder, entre agora na rede social da Sinodal Paraíba de UMPs e lá vai ter uma arte com
o acesso ao direct do Instagram. E você poderá falar conosco a fim de doar alguma quantia, algum valor que será totalmente revertido para a obra missionária. Nós vamos ofertar na vida desses irmãos que estão passando por grande dificuldade hoje em dia, nos momentos de pandemia, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. E que vocês continuem alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Olá, meus irmãos, graça e paz. Me chamo Fabrício, sou membro da UMP da Segunda Igreja Presbiteriana de Sapé. E nós estaremos aqui representando a Federação Sul Paraíba com louvor. Espero que os irmãos também estejam louvando conosco, que os irmãos também estejam glorificando o nome do Senhor através dessa canção. Um grande abraço. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Graça e paz, irmãos. Nós somos da UMP Bancários e estamos representando a Federação Sul Paraíba.
Olá pessoal, estou aqui para falar do nosso sorteio que está rolando na nossa página do Instagram, o MP Federação Sul Paraíba, em que haverão 2 ganhadores. O primeiro ganhador vai ganhar 3 livros. O primeiro livro será A Lei e a Graça, do Mauro Mester. O segundo livro, O Ateísmo Cristão, do Augusto Nicodemos. E o terceiro livro, A Poluição e a Morte do Homem, do Francis Schaeffer. O segundo ganhador vai aí ganhar um caderno personalizado da Viva Cadernos e a camiseta da nossa missionária Andressa Coutinho, que está aí se organizando para ir para a Albânia, e ela também é a missionária adotada pela UMP Bancários. E para você participar, são apenas 3 regrinhas. A primeira, seguir o nosso Instagram. A segunda, marcar 2 amigos nos comentários. E a terceira, que é nesse mesmo comentário, você vai colocar a hashtag DJEOnline. Tá vendo como é simples? E o resultado vai sair amanhã na nossa página às 15 horas. Então fica atento e comenta bastante. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Escravidão, tortura, prisão, perseguição religiosa, desaparecimento de milhares de famílias inteiras, fome na maioria da população. Essa é a realidade da Coreia do Norte, um país com 25,7 milhões de habitantes. Dentre esses, apenas 300 mil são cristãos. Essas pessoas vivem debaixo do governo comunista do líder Kim Jong-un. Foi assim que a Coreia do Norte atingiu o primeiro lugar no ranking mundial de perseguição contra o cristianismo. Esse ranking é construído com base na análise da perseguição em 5 áreas da vida: vida privada, família, comunidade, nação e igreja. A Coreia do Norte atinge pontuação máxima em todas essas áreas. Outro ponto também analisado é a violência. A Coreia do Norte atinge 11,1 pontos, totalizando 94 pontos, e é assim que a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar nesse ranking. Devido à força da censura norte-coreana, é praticamente impossível para eles terem acesso a informações externas e para nós termos informações sobre a situação do país. A entrada de BTS é proibida e se um cristão for encontrado, ele pode ser morto na hora ou ele pode ser levado a campos de trabalho com toda a sua família.
Esses campos de trabalho são considerados semelhantes aos campos de concentração da Segunda Guerra. Então, oremos pela Coreia do Norte para que estratégias diplomáticas venham interferir e venham abrandar a situação do governo norte-coreano. Oremos também pelos nossos irmãos que vivem em situação de vulnerabilidade, para que o Senhor os fortaleça, para que Deus fortaleça os seus corações a continuarem na luta pelo Evangelho, mesmo que isso signifique perder a própria vida. Martyrs Free Church in Edinburgh, part of the history of Christianity in Scotland. Today it's Frankenstein, which describes itself as both a family-friendly venue and a place for stag parties and bar-top dancers. This is St. Paul's Church in Bristol, England. It's now a school for circus performers. And in Linares, Spain, the Church of Santa Barbara is now Chaos Temple, a skateboard park. But before you get angry with the owners of Frankenstein, understand that Europe today has more empty church buildings than it knows what to do with, because Europe is by and large no longer Christian. Estudo realizado com jovens na faixa etária de 16 a 29 anos apontou a República Tcheca como o país menos religioso da Europa. Cerca de 90% dos entrevistados apontaram não ter nenhuma filiação religiosa. Na Estônia, Suécia e nos Países Baixos, a situação é parecida, quando mais de 70% das pessoas ouvidas alegaram não serem religiosas. Um artigo elaborado pelo membro da base da APMT na Europa revela que muitos missionários e pastores que lutaram ao longo de muitos anos para conseguir ter cerca de 35 membros em suas congregações, hoje veem o quadro reduzido a cerca de 1/3 devido à crise econômica. Mas o lógico seria, devido à crise, as pessoas procurarem o Evangelho, procurarem a Cristo. Mas não é isso que acontece na Europa. As pessoas se distanciaram completamente do Evangelho. Algumas palavras desse irmão que está na base da APMT na Europa foram: no geral, os europeus estão tão convencidos de que Deus está realmente morto que estão se voltando ao esoterismo, bruxaria e algumas religiões do período pré-cristão. Então, diante disso, diante de todo esse quadro que a Europa enfrenta, a gente se lembra que a Europa foi o berço da reforma protestante, saindo de lá grandes reformadores como João Calvino e Martinho Lutero. Então, nosso coração se entristece com essa situação atual da Europa e também por causa do distanciamento que existe lá em relação a Cristo e ao Evangelho. Infelizmente, a realidade da Europa hoje em dia são as igrejas vazias e um total descompromisso com a palavra de Deus. Diante de tudo isso, o nosso pedido é que a gente ore incessantemente pela Europa, por todos aqueles países que estão frios na fé, que Deus possa abrir as mentes e os corações das pessoas para mais uma vez ouvirem a palavra de Deus. E também que Deus possa renovar as forças, dar ânimo aos missionários e pastores que estão em campo, que estão no trabalho, tentando reanimar e pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Que a gente possa orar sempre por isso. Boa noite, jovens. Convido você nesse momento para estarmos orando em favor da igreja perseguida no Brasil e no mundo e daqueles países que sofrem o esfriamento espiritual. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor Deus, elevamos a nossa voz diante do Teu trono de graça. Primeiro, de coração grato, Senhor Deus, por o Senhor nos proporcionar esse momento em que possamos, Senhor Deus, estar cada vez mais e mais, Senhor Deus, alegres e comprometidos com a causa missionária. Nesse momento queremos Te colocar, Senhor Deus, a vida dos missionários, Senhor Deus, que estão em campo nesse momento. Abençoa, guarda, renova suas forças, dá o sustento diário, o mantimento, Senhor Deus, que eles precisam para viver
para ele e para os seus familiares. Colocamos, Senhor Deus, também diante do Teu altar aqueles missionários que estão nesse momento, Senhor Deus, sendo perseguidos por unicamente proclamar a Tua palavra. Senhor Deus, seja com eles. Ó Senhor Deus, que eles não venham, Senhor Deus, a sofrer qualquer dificuldade, Senhor Deus. E que colocamos, Senhor Deus, diante do Teu altar a vida desses países, Senhor Deus. Que o Senhor possa quebrar o coração, Senhor Deus, e a mente dos governantes, Senhor Deus, para que eles enxerguem, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus, o Senhor é Salvador. Que eles parem, Senhor Deus, de perseguir, ó Deus, a igreja. Que eles vejam, Senhor Deus, que só em Ti há salvação. Colocamos, Senhor Deus, também a vida do nosso país, do nosso Brasil, Senhor Deus. Que apesar, Senhor Deus, de não oficialmente e publicamente, Senhor Deus, ser perseguir, ó Deus, a igreja, mas somos, Senhor Deus, duramente atacados, Senhor Deus, cada dia em cima, Senhor Deus, da nossa fé. Ó Senhor Deus, de igual modo, guia-nos, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, proclamar o Teu Evangelho, para que esse Brasil seja alcançado, Senhor Deus. Colocamos, Senhor Deus, também diante do Teu altar a vida daqueles países, Senhor Deus, que sofrem um esfriamento espiritual, que antes, Senhor Deus, viviam fervor, que foram berço da reforma, que, Senhor Deus, de alguma maneira contribuíram e muito para o avanço do Evangelho, mas que hoje, Senhor Deus, esqueceram de Ti. Renova, Senhor Deus, o primeiro amor no coração deles. Renova, Senhor Deus, a esperança, a alegria de Te servir. Senhor Deus, não queremos ver igrejas abarrotadas só de pessoas, Senhor Deus, querendo Te buscar, só para buscar um merecimento para a vida deles, mas pessoas que realmente busquem o Senhor como fonte de vida, busquem ao Senhor como salvação para a sua alma. Ó Pai de amor, derrama, Senhor Deus, em favor desse mundo um avivamento espiritual, que todos, Senhor Deus, a começar em mim, a começar nos jovens, a começar em todos, possamos estar, Senhor Deus, engajados mais e mais na obra missionária. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nos dá um coração missionário, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nessa ocasião especial, a nossa federação tem o prazer de lançar o projeto de ação social intitulado Pão na Pandemia. Como é que vai funcionar? Cada UMP deverá escolher uma instituição, que pode ser um abrigo de idosos ou um orfanato ou qualquer outra instituição que ela queira, para destinar donativos. É importante que vocês passem o nome dessa instituição para uma de nossas secretárias de responsabilidade social. Também é importante que vocês façam um registro fotográfico no dia da entrega desses donativos. No dia 30 de outubro, teremos o encerramento oficial desse projeto e esperamos contar com a participação de todos vocês. Vamos juntos! Para mais informações, entrem no Insta da nossa federação. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu convido a você, nesse momento, a curvar sua fronte. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele pela palavra que será ministrada essa noite, nesse momento tão precioso, que o Senhor esteja abençoando o reverendo Cleito. Oremos. Senhor, Deus e Pai, graças te rendemos por esse momento tão precioso, mesmo que de forma remota, Pai, que é estar em comunhão com os irmãos, compartilhando a Tua palavra, ouvindo, ó Pai, os Teus louvores, e que, ó Deus, nesse exato momento, possamos fixar as nossas atenções, aquilo que Tu tens a falar através do Teu servo, Deus. Que possamos entender tudo aquilo que for proferido nessa noite, e que o Senhor esteja abençoando a vida do reverendo Cleiton, que o Senhor possa estar usando, e que através dele, ó Pai, através de tudo aquilo que for falado por ele,
possamos entender perfeitamente a Tua palavra e que possamos não só ouvir, mas também vivê-las, ó Deus. Fica conosco, é assim que te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fala pessoal, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando deste evento virtual, o DJE, Dia do Jovem Evangelista. Para mim é uma satisfação, uma alegria e quero deixar aqui minha saudação a todos os jovens que estão nos acompanhando agora. A minha oração é que esse momento possa ser um momento de edificação para a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração, que o Senhor possa fazer você crescer espiritualmente por meio da reflexão da sua palavra. Então, sem perder mais tempo, vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versos 18 a 20. Todos encontraram aí? Dá mais um tempinho. Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versos 18 a 20. Acompanhe então com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor e pedir sua graça para este momento de exposição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, mesmo por esse meio virtual, mas queremos refletir um pouco na tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, Redentor meu e rocha minha. Nos ajuda, Senhor. É isso que te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, jovens de toda a Federação Sul, era madrugada do domingo, e Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro. O mestre havia morrido. O Senhor estava morto. Mas de repente houve um grande terremoto. Mas por que houve aquele terremoto? Neste capítulo, os versos de números 1 a 7 nos mostram que aquele terremoto foi por causa de um anjo que tinha o aspecto de um relâmpago e vestes alvas. E ele vai em direção àquelas mulheres e proclama que Cristo Jesus ressuscitou. Mas não só isso, pede para que aquelas mulheres anunciem que ele havia ressuscitado. Vai anunciar a outros. Elas obedeceram e proclamaram a outros imediatamente. Os versos 9 a 10 desse mesmo capítulo vai mostrar que Jesus se encontra com elas e mais uma vez repete o que o anjo já havia falado, que elas deveriam anunciar a ressurreição de Cristo. Os versos 11 a 15 desse capítulo, se você observar, trata de homens que não anunciaram a ressurreição de Cristo porque foram subornados para isso, ou seja, os guardas. E nesse contexto, nós vemos que a informação chega aos seus discípulos e alguns adoram a ele, verso 17, você vai ver isso, enquanto outros duvidam ainda que de fato ele ressuscitou. E é nesse contexto de proclamação e de anúncio da ressurreição de Cristo, anúncio por parte do anjo, anúncio por parte das mulheres, anúncio proclamado inclusive por Jesus às mulheres também. É nesse contexto em que Jesus vai tratar e vai comissionar a todos que anunciem tudo o que Cristo havia ensinado. Proclamem tudo o que Cristo havia ensinado. É nesse contexto, então, que nós temos os versos 18 a 20, também conhecido como uma grande comissão, bastante conhecido de todos os cristãos, e que de fato é fundamental para a vida cristã, esta grande comissão. Porém, é notório que muitos irmãos, muitos crentes não conhecem a grande comissão, infelizmente.
o Instituto Barna, o Instituto Americano, fez uma pesquisa com cristãos em geral e constatou que 51% dos cristãos não sabem o que é a Grande Comissão. Você pode encontrar esses dados no site uverbo.news. Nessa mesma pesquisa, 25% deles ouviram falar da Grande Comissão, mas não sabiam ao certo o que significava. 6% sabiam que era a Grande Comissão, mas não tinham certeza que de fato era aquilo. E apenas 17% dos pesquisados cristãos afirmaram que conheciam a Grande Comissão e sabiam o seu significado. Quando nós pegarmos essa pesquisa e colocarmos para menor de 25 anos, os jovens em geral, você vai ter aí que o número de pessoas que conhecem a Grande Comissão diminuiria mais ainda. Nesta época de pandemia, o cuidado com relação à saúde ou com relação a esse vírus tem colocado muitas prioridades acima da evangelização, acima da proclamação do Evangelho. E muitas das prioridades têm tomado a frente desta prioridade, que é a evangelização em nossas vidas. Algumas são colocadas como empecilho, por exemplo, a saúde, a política, uma posição política diferente, ou simplesmente gastar mais tempo ganhando dinheiro nesses dias, ou até mesmo o ativismo online, muitas programações online diariamente, e você faz 5, 3, 10 programações online no mesmo dia, e isso tudo gasta todo o seu tempo e não sobra tempo para que você gaste com a evangelização. E esse texto vem nos lembrar desta prioridade, da prioridade de pregar o Evangelho, mesmo em dias de pandemia, da prioridade de proclamar o Evangelho. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês. Os fundamentos da proclamação do Evangelho. Os fundamentos da proclamação do Evangelho. E nesse texto, em específico, que trata sobre a Grande Comissão, você vai perceber aqui que uma palavrinha se repete. Veja você aí no seu texto. Qual a palavrinha que mais se repete nesse texto que acabamos de ler? É essa mesmo que você está aí pensando, é a palavrinha toda ou todos. Ele começa afirmando que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois afirma que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Mais à frente afirma que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que ele que ele ordenou aos discípulos. E finalmente o texto termina dizendo que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esta palavrinha, né, que no idioma grego também aparece conjugações da mesma palavra, né, com outras terminações, mas baseado, né, na raiz da mesma palavra, é o que vai destacar ou o que vai apresentar, né, essa palavrinha vai definir 4 fundamentos da missão, 4 fundamentos da proclamação do Evangelho para as nossas vidas. O meu desejo é que a gente caminhe por esses 4 fundamentos e que esses 4 fundamentos possam ter implicações claras na nossa vida hoje. Então, o primeiro fundamento é toda autoridade, o segundo, todas as nações, o terceiro, todas as coisas e o quarto, todos os dias. Vamos então para o primeiro, veja aí na sua Bíblia. O primeiro é toda autoridade. Eu vou dizer que este é o fundamento da motivação. É na autoridade de Jesus, nessa promulgada aqui, que nós temos a motivação para pregarmos o Evangelho. Talvez aqui já seja o suficiente para você hoje despertar da inércia que você se encontra com relação à evangelização e pregar o Evangelho. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O texto começa, apesar disso, dizendo que Jesus se aproxima dos seus discípulos. E o que quer dizer que Jesus se aproximou dos discípulos? Por que ele se aproximou dos discípulos? Ele estava distante, estava longe? A verdade é que o verso anterior diz que alguns duvidaram. E se você lembra um pouco do outro evangelho, do evangelho de João, Tomé, ele duvidou que Jesus de fato tinha ressuscitado. E foi Jesus que se aproximou e ele tocou nas chagas de Jesus. Então essa aproximação de Jesus é para dar mais força àquilo que ele vai anunciar. Era para mostrar que aquilo de fato era verdade. E as pessoas estavam lhe adorando naquele momento, é o que diz o verso anterior, o verso 17. Então ele se aproxima. E Jesus aqui, quando se aproxima dos seus discípulos, ele está mostrando que aquele anúncio que os anjos e que as mulheres tiveram que dar ia ser ampliado agora para todos os seus discípulos. A grande pergunta que surge então é que será que era só para os discípulos esta grande comissão ou é para todos da igreja? A resposta é muito clara, é para todos da igreja.
O aparecimento de 4 vezes da palavra todos aqui denota a grandiosidade desta comissão que Jesus teve aqui. E esta grandiosidade da missão que Jesus apresenta aqui, obviamente não envolve apenas os discípulos. Os discípulos não conseguiriam alcançar todas as nações. Os discípulos não conseguiriam ensinar a todas as nações todas as coisas que o Senhor havia ensinado a eles. Então, o ensinamento e a mensagem de Jesus chega por meio dos discípulos, mas fundamentado na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos discípulos. Então, a igreja cresce e a igreja começa a propagar este evangelho. Portanto, a mensagem colocada aqui por Jesus é um comissionamento a todos aqueles que seguem o Senhor Jesus, a todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Portanto, a expressão jovem evangelista deve se encaixar com todos os jovens, todos aqueles que fazem parte da UMP, todos os jovens. É por isso que o nosso hino diz que nós somos testemunhas de Jesus, porque nós temos que falar de Jesus às nações. Falar de Jesus, proclamar Jesus a outros que não conhecem ainda. E por isso que nós somos chamados de jovens evangelistas. Hoje é o nosso dia também. E o texto continua, então, depois de chamar a atenção para os discípulos, para aquele momento, e que obviamente nós vamos entender que as palavras foram dirigidas aos discípulos, mas que tem sua extensão para toda a comunidade da fé. Ele fala sobre a autoridade, a exousia, a autoridade de Jesus. Jesus mostra que ele tem autoridade. Não só ele tem autoridade, mas ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E uma pergunta que surge quando nós lemos esse texto é: mas Jesus não tinha autoridade antes da ressurreição? O que aconteceu? O que mudou da ressurreição para este momento agora? O que mudou? O que aconteceu de diferente? E, de fato, Jesus tinha autoridade antes. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós estamos expondo lá na igreja, o Evangelho de Marcos começa a mostrar que Jesus tinha autoridade, por exemplo, para perdoar pecados. Autoridade que era só dada a Deus. Jesus tinha autoridade para curar enfermos. Jesus tinha autoridade para expelir demônios. Então Jesus tinha autoridade, e Jesus acalma o mar, a tempestade. Então ele tinha autoridade. O segredo aqui para entender o que aconteceu agora não é que a autoridade de Jesus agora se tornou maior do que antes. É que agora a autoridade de Jesus ganhou expressão em todas as esferas. É assim que Donald Carson vem colocar no seu comentário, quando ele diz: não é a autoridade de Jesus per si que se torna mais absoluta. Antes, as esferas em que ele agora exerce a autoridade absoluta foram ampliadas para incluir céus e a terra, ou seja, o universo. Donald Carson vem colocar que Jesus agora ele recebe do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, toda a responsabilidade por cuidar das coisas, todo o domínio. É como aquela imagem de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, em que o ancião de dias coloca nas mãos daquele que é como filho do homem o domínio e autoridade sobre todas as coisas. Então, é como se Jesus agora, depois da sua obra, a obra da redenção, ele estivesse sobre ele toda esta autoridade nos céus e na terra. Uma autoridade que se expande a todas as esferas da vida, a todas as esferas do mundo. Essa autoridade fica mais clara, essa autoridade que foi dada ao Pai, foi dada do Pai a Jesus, fica mais clara, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, onde nos diz que, falando da ressurreição de Jesus, logo depois da ressurreição, diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Falando dos pés de Cristo, estavam sujeitadas a todas as coisas. Mais adiante, no verso 28, 1 Coríntios 15, 28, ele diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que Paulo está falando em 1 Coríntios é que toda a autoridade foi dada ao Filho, colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Porque um dia, quando o Filho completar toda a obra, o Filho então vai se colocar debaixo do Pai de novo, vai entregar ao Pai. E é exatamente o dia em que nós vamos estar com o Senhor na glória. O Filho torna-se aquele por meio do qual a autoridade divina, toda a autoridade de Deus, é mediada na terra. Ele é o Rei mediador. É por isso que Apocalipse, no capítulo 19, verso 16, vai dizer que, traçando a imagem de Jesus, que tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor sobre todas as esferas da vida. Todas as esferas da vida.
Isso nos mostra e nos traz algumas aplicações, essa questão da motivação, que Jesus tem toda a autoridade. Primeiro, o senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida deve ser a motivação para a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque seja qual for a minha área de atuação, Jesus é Senhor daquela área também. Ele tem autoridade sobre aquela área. Onde você estiver, Jesus é Senhor daquela área. Então sempre é possível fazer uma ponte para anunciar Jesus em qualquer ambiente em que você esteja. É possível fazer de forma estratégica esta ponte, porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Se você está na ciência, Ele é Senhor da ciência. Se você está na arte, Ele é Senhor da arte. Se você está no ambiente social, Ele é o Senhor da sociedade. Ele é o Senhor de todos os ambientes. Ele é o Senhor de todas as coisas, porque toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Uma segunda coisa é que nós precisamos pregar que Cristo é Senhor dessas áreas. Algumas pessoas têm proclamado que Ele não é Senhor dessas áreas. Nosso objetivo é pregar que Cristo é Senhor dessas áreas. E como servos desse Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, nós não podemos esquecer esse chamado, irmãos, que Ele fez aqui. Não podemos esquecer e negligenciar o chamado para proclamar o Evangelho. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E por que nós esqueceríamos de obedecê-lo quando todas as coisas estão aos seus pés? Não podemos negligenciar este chamado. O segundo tópico aqui de todos, veja você, verso 19, o texto vai aparecer: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Segundo todos da gente, é todas as nações. Se o primeiro mostra a motivação para que possamos pregar este evangelho, o segundo mostra a abrangência. A abrangência é todas as nações. Mas vamos analisar um pouco esse trecho que acabamos de ler. A expressão portanto aqui nos mostra que o que veio antes é a razão pela qual nós devemos fazer aquilo que é colocado depois. Então, o fato de Deus, o fato de Cristo ser Senhor ou ter autoridade sobre todas as coisas, todo o universo, nos mostra que nós devemos pregar a todo o universo, a todas as nações, colocada aqui por Mateus, mas Marcos vai apresentar a expressão toda criatura. Nós devemos pregar a todas as nações, a todas as pessoas, independente de raça, tribo, língua. Nós devemos pregar a todos. Esta é a motivação. Se Ele é Senhor do universo, nós devemos pregar a todos. E a expressão que aparece aqui, bem curiosa, é a expressão ide. Ide e fazei discípulos. E esta é uma expressão que algumas vezes é mal entendida, né? Eu me lembro que logo no início da minha caminhada, né, na fé, eu pregava o Evangelho, né? Via esse texto aqui, ide e pregai o Evangelho, e pregava o Evangelho a todas as pessoas, e saía pregando. E de repente um dia alguém foi pregar na igreja, né? Alguém que tinha feito o seminário, que conhecia o grego, por exemplo, né? E disse, olha, essa parte ide aqui está num particípio. Se está num particípio, então aqui é tendo ido e não ide. Significava então que quando a gente for, a gente vai e faz discípulo. No caminho indo para alguma coisa, a gente faz discípulo. Então, quando eu estivesse estudando e aparecesse a oportunidade, eu faria discípulo. Quando eu estivesse indo caminhar e encontrasse alguém, conversasse, eu faria discípulo. Então, era colocado sempre nesse sentido, de que quando eu for, eu faço discípulo. E não um ato proativo de ir, de procurar fazer. Não era colocado assim. E eu disse, poxa, uau, esse cara sabe o grego e, meu amigo, eu nunca conseguia saber isso, porque a nossa tradução é ide. Só que, infelizmente, depois que eu fiz o seminário, que comecei a estudar a língua grega, eu percebi que este pensamento é equivocado. Muito equivocado. E eu vou lhe explicar por que é equivocado. Por uma simples razão. A prioridade daquele homem que estava pregando, que estudou o grego, não sei até que nível, mas era exatamente a análise morfológica. O que é análise morfológica? É quando a gente consegue caracterizar as palavras. Por exemplo, em português a gente diz que um é substantivo, o outro é verbo, a gente diz que o verbo está no infinitivo, que o verbo está no passado, no presente, quando a gente caracteriza o verbo por conta do que ele se encontra ali. Só que existe uma outra coisa no grego que eu sempre digo, que se você aprende um e não aprende o outro, você pode incorrer em muitos erros, que é a sintaxe. A sintaxe, ela trata exatamente de como as palavras se relacionam em si, as funções que elas se relacionam, elas ganham um papel de sujeito, de predicado, e alguns verbos junto de outros
eles são modificados. E no grego isso é muito forte. Isso acontece. De fato, o ide aqui, ele aparece no particípio, assim como batizar e ensinar aparecem no particípio. Porém, acontece algo mais. É que esse ide aqui, que aparece no particípio, ele também aparece, vou falar aqui para vocês, mas eu vou explicar depois. Ele aparece no aoristo, voz depoente, e precede um verbo que está no imperativo. E, portanto, ele caracteriza o que nós chamamos no grego de particípio de circunstância atendente. O que é isso? Vou explicar aqui de forma bem simples. É que ele carrega a força do verbo que ele precede. Então, se o verbo que ele precede é imperativo, e de fato é, fazer discípulos é imperativo, ele carrega isso com força. Ele é atendente porque ele precisa ser atendido para que o outro aconteça. É preciso ir para que nós possamos fazer discípulos. É mais ou menos isso. Então, de fato, o ide aqui é imperativo, nos mostrando que é algo proativo. E eu vou lhe mostrar outros exemplos quando acontece isso. Se você olhar nesse mesmo capítulo aqui, capítulo 28, o verso 7, olha o que acontece quando Jesus pede para que as mulheres, na verdade, o verso de número 7 diz o seguinte: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. É o anjo falando das mulheres. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Então, ide e dizei é a mesma coisa. É um verbo que acontece da mesma forma. Aquelas mulheres que estavam naquele local não tinham como dizer a eles se não fossem. Lá naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha Telegram ou rede social para mandar uma mensagem, ou mesmo SMS. Então eles tinham que ir. É essa a força do verbo. Dizer é o verbo, mas eles teriam que ir. É um verbo atendente, ele precisaria carregar. Então, o ir é algo ativo, ela precisa fazer aquilo. E isso faz toda a diferença, porque nos mostra que nós precisamos ser proativos. Um outro texto onde vai acontecer a mesma coisa é o texto de Mateus, mesmo livro aqui, capítulo 9, verso 13, que vai dizer: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ide e aprendei. Primeiro você precisa ir para depois aprender. Você não consegue aprender se você não for lá atrás da coisa. Então, é algo que denota atividade. Então, nós tínhamos aprendido errado, né? Pelo menos eu. E aqui fica esse alerta. Pregar o evangelho, fazer discípulo é algo proativo. Nas palavras de Mark Dever, é algo intencional. Nós não podemos ser passivos na obra da evangelização. Você precisa ser intencional, você precisa criar relacionamentos em que você pregue o evangelho. Você precisa caminhar em direção a isso. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos fazer discípulos, irmãos. Proclamar as boas novas. A expressão que aparece aqui para proclamar as boas novas é fazer discípulos. Matetai, né? O que significa fazer discípulo? É nada mais nada menos do que ensinar, propagar o evangelho de modo que aquela pessoa se transforme em Cristo. Se transforme em um pequeno Cristo, na verdade. Que ele seja a imagem de Cristo. Ou seja, que ele comece a pertencer agora à comunidade da fé. É por isso que a expressão, quando diz que ele vai fazer discípulo de Jesus, envolve duas coisas. Ensinar, né, ali assim é particípio, mostrando o que deve ser feito para que ele possa se tornar discípulo de Cristo, e ali é colocado ensinar e batizar. O batismo, na verdade, é um selo daqueles que entram agora na comunidade da fé, na Igreja de Cristo. Então, fazer discípulo de Cristo, aqui, resumindo no ensino de Jesus, é trazer a pessoa, e a pessoa agora se torna membro da comunidade da fé. A pessoa é alcançada por Cristo e se torna um crente em Cristo Jesus, se torna um cristão. Isso é fazer discípulo de Cristo. Só que o discipulado, né, ele não para ali no batismo, ele continua, porque ao longo da história você vai cada dia mais aprendendo a se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Nós podemos concluir então este segundo tópico da abrangência das nações, que confiantes no poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós devemos usar tudo o que estiver ao nosso alcance para fazermos discípulos de Cristo de todas as nações, de toda a criatura. E uma pergunta, quando nós concluímos essa parte, salta à nossa mente, à nossa reflexão. E que nós temos que pensar, irmão, sobre isso. O que você tem feito? O que você tem feito para cumprir o mandato do Senhor de fazer discípulo? De ir? Como você tem sido proativo nisso? O que você tem feito? Como você tem ido em frente
para pregar o evangelho a outras pessoas? Nessa quarentena que nós começamos agora, o que você fez para pregar o evangelho? Oh, irmãos, a palavra de Deus, ela nos chama, nos constrange a isso, a pensarmos acerca disso. O que nós temos feito? Essa palavra, ela dói em nós, porque muitas vezes nós não temos feito o que deveria ser feito. Talvez nesta noite o Senhor queira falar ao seu coração, o Senhor queira tocar a tua alma com relação a essa responsabilidade. Em terceiro lugar, o terceiro todos nosso aqui é todas as coisas. E está ligado muito com o conteúdo do discipulado. O que nós temos que ensinar. Este é o conteúdo do discipulado. Então, o texto nos diz, continuando, verso de número 20, depois de falar que ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta forma batismal, nós não vamos entrar em detalhes acerca dela, mas nos mostra que a pessoa agora é selada e ela participa do povo do Deus Trino, o povo de Cristo. Mas o que nos aponta aqui é a terceiro de todos, que é ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o ponto aqui. Então, o terceiro fundamento, se o primeiro é a motivação que se encontra no poder do Senhor Jesus, toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. O segundo é a abrangência, todas as nações, toda criatura. O terceiro é o conteúdo da mensagem. E o conteúdo da mensagem é a palavra de Cristo. É todas as coisas que vos tenho ordenado. É a palavra de Cristo, este é o conteúdo. O discípulo é formado através do ensino de seu mestre. Sempre foi assim. Discípulos de Jesus devem ser formados a partir do ensino de Jesus. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Jesus. Precisamos conhecer não só as palavras de Jesus, mas toda a palavra de Cristo. Todas as Sagradas Escrituras. Esse é um ponto muito claro. Se queremos discipular, se queremos evangelizar, uma coisa que podemos fazer de modo proativo para que isso aconteça é começarmos a estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter tempo de estudo da palavra do Senhor para aprendermos sobre o Senhor, sobre quem é Deus, sobre o ser de Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a escatologia. Nós devemos aprender também sobre teologia, porque fala acerca de Deus. Se não aprendermos as palavras de Cristo, a palavra de Deus, nós não vamos ter como evangelizar. Este é o conteúdo da mensagem. Não é nenhum treinamento mirabolante, é simplesmente aprender a santa palavra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. O texto diz assim, todas as palavras que eu já ordenei a vocês, que eu vos tenho ordenado. Discipular significa passar para os outros aquele conhecimento que você já tem de Cristo, que você já tem de Deus. Então, todo domingo, nas igrejas, nós ouvimos a palavra do Senhor, a exposição bíblica da palavra do Senhor. E aquela exposição nos edifica, mas também nós podemos usar aquela exposição e passar para outras pessoas, ensinar outras pessoas o Evangelho, para que elas possam se tornar discípulos de Cristo também. Nós não devemos guardar aquilo só para a gente, devemos ensinar também a outras pessoas. Portanto, um ponto claro aqui nesse texto aqui para nós. Nós temos que nos dedicar à palavra do Senhor para podermos discipular, fazer discípulos de Jesus. Uma segunda coisa muito clara nesse texto é que o conteúdo claro do evangelismo não é nenhum método mirabolante. Não é 4 leis espirituais. Não é método das cores. O elemento principal da evangelização é a própria palavra de Deus. Nós não estamos aqui dizendo que não podemos usar criatividade, não podemos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance, mas você tem tudo em suas mãos para evangelizar, tudo o que é necessário, que é exatamente a palavra do Senhor, a santa palavra de Deus. Existe um livro publicado pela editora Fiel, não sei se foi esse ano ou foi ano passado que foi publicado, um livro do David Helmer. Vou ver se eu coloco ele aqui na tela para vocês verem a capa dele. Mas este livro, ele se chama Discipulando com a Bíblia. E neste livro ele trata exatamente disso, que você só precisa da Bíblia para fazer discípulo, para discipular. E é interessante que ele levanta uma pesquisa feita por um pesquisador chamado Ed Stitzer. E nessa pesquisa ele entrevistou cerca de 1000 pessoas. Essas pessoas tinham 20 e poucos anos e não tinham vínculo com nenhuma igreja. Eram pessoas que não pertenciam a nenhuma igreja, ou seja, pessoas que não eram crentes, na entrevista dele. 900 americanos e 100 canadenses na sua pesquisa. E é interessante que a pergunta da pesquisa era simples. A pergunta era,
se você estaria disposto a estudar a Bíblia com um amigo que lhe convidasse. Se alguém convidasse você para estudar a Bíblia, você estaria disposto a ir? E, pasmem, irmãos, 61% deles disseram sim, eu estaria disposto. 61% de não crentes, pessoas que não conhecem a Deus, que não pertencem a nenhuma igreja, estão dispostos a estudar a Bíblia com uma pessoa, estudar a dois. Uma forma de discipular é ler a Bíblia junto, é estudar a Bíblia junto com outra pessoa. Não é um método sofisticado que vai fazer com que você tenha eficácia na evangelização. É o conteúdo da evangelização, é a palavra de Deus. Porque com a presença de Jesus conosco, a própria palavra de Deus se torna poder de Deus para a salvação daquele que crê. Portanto, você tem toda a ferramenta nas suas mãos para evangelizar a palavra de Deus. A segunda coisa que é a presença, eu acabei falando aqui já da presença de Jesus, que é o que torna eficaz a evangelização, vai aparecer no finalzinho, é o último dos todos. Vai dizer que, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é o que diz o final do verso 20. E é interessante que ele começa dizendo aqui, né, e eis que eu estou convosco todos os dias. Alguma tradução, lembrem-se que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa clara que Jesus estaria presente conosco, principalmente quando estivéssemos evangelizando. E isso é o que traz conforto ao nosso coração. Isso é o que traz conforto. A promessa de Jesus nos diz que nós não precisamos ter medo da evangelização na hora que estivermos evangelizando. Por quê? Porque, de fato, Ele está conosco, o Senhor Jesus. Segundo, nós não temos que ter receio se vamos saber ensinar ou não. Porque o texto nos diz que Ele nos ensinará, irmãos. Ele estará conosco, o Senhor Jesus. E Jesus, Ele falou isso e depois foi assunto aos céus. E uma pergunta que fica é, como é que Ele disse que estaria conosco se Ele subiu aos céus? Ele ascendeu aos céus. Como é que Ele estaria conosco? E o Evangelho de João, mais uma vez, nos explica essa situação, quando no capítulo 14, verso 18, diz, eu não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. E mais à frente, no verso 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, na verdade, é a presença de Jesus manifesta em nosso meio. Por meio do seu Espírito, Cristo está presente entre nós. É o Espírito de Cristo que está conosco quando estamos evangelizando. É Ele que atua em nosso favor. O Espírito de Cristo nos encoraja. O Espírito de Cristo nos ensina. O Espírito de Cristo convence os nossos ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. E até a consumação dos séculos, o Espírito de Cristo estará conosco. A presença de Cristo vai ser real em nosso meio. Vai ser real em nossas vidas, vai nos acompanhar quando estivermos pregando a palavra de Deus, quando estivermos evangelizando, lendo a Bíblia com um amigo e com um irmão. E quem faz a obra é exatamente a presença de Cristo, é o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Perceba, o nosso papel é apenas pregar o Evangelho, é fazer discípulos de Cristo, é ensinar a guardar as coisas que Jesus nos ensinou, é falar daquilo que nós já aprendemos, que nós temos. A tarefa, queridos, não é tão difícil como nós pensamos. A parte mais difícil, que é a parte da eficácia da evangelização, é feita tão somente pelo Senhor Jesus, por meio do seu Espírito. Portanto, o Senhor nos chama nesta noite a nos tornarmos jovens evangelistas, a nos tornarmos pessoas que pregam o Evangelho, que falam de Cristo, que leem a Bíblia junto com outros. Primeiro lugar, primeiro fundamento da proclamação do Evangelho, a autoridade de Cristo, que é sobre todas as esferas da vida. Segundo, a abrangência da pregação a toda criatura, preto, branco, aquele que come carne, aquele que não come carne, aquele que é da sua posição política, aquele que é diferente de você, aquele que torce pelo seu time, aquele que é contra o seu time. Você vai ter que pregar o Evangelho a todos. A idosos, a jovens, a crianças, você vai ter que pregar o Evangelho a todos. Terceiro, o ensino é o ensino de toda a palavra de Deus. Esmere-se em estudar a palavra de Deus e use este conteúdo claro da palavra de Deus para comunicar a outros. E, finalmente, a presença clara de Cristo
em nossas vidas por meio da ação do Espírito. É o que torna eficaz a nossa missão. Eu queria finalizar a nossa reflexão com um desafio à sua vida. Depois de ouvirmos esta palavra, nós ficamos constrangidos. O Espírito de Deus nos constrange nesta noite. E nós não podemos terminar a celebração do Dia do Jovem Evangelista, ou esta reflexão e esta mensagem, e simplesmente dizer, foi uma boa mensagem e que nós já vimos. Eu queria convidar você a aceitar um desafio nesta noite. Que desafio é esse, pastor? O nome desse desafio é o MP Discipuladora. Não sei se eu vou colocar em algum lugar aqui na tela, #UMP Discipuladora, para a gente subir essa hashtag aí nas redes, já que vocês estão bem antenados. E como é que funciona isso? Primeiro eu queria que você pegasse um papel e uma caneta, aí na sua casa, onde você está. Vou dar um tempinho. Pegue aí um papel e uma caneta, rapidinho. Ou se quiser, olhe no seu celular ou em algum outro lugar, você vai precisar anotar um nome nele. Já? Pegou? Que bom. Você vai agora pensar em um amigo que está distante da igreja, um amigo que não é crente, um amigo que, como aquela pesquisa que o David Hellman fez, um amigo que entra naquelas estatísticas. E você vai agora anotar o nome dele nesse papel. Anote o nome dele nesse papel. Agora eu desafio você a você orar por ele. Agora no final dessa mensagem nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus a sua palavra e nos pedindo sua graça. E você vai orar pelo seu amigo, você vai colocar o nome dele nesta oração, na sua casa, onde você estiver. E eu vou estar orando por ele também. E amanhã, ou depois de amanhã, quando você tiver um tempo, né? Amanhã é o dia do Senhor, então quando você tiver um tempo, pode ser depois de amanhã, você vai entrar em contato com esse seu amigo e vai simplesmente perguntar a ele se ele quer estudar a Bíblia com você. Se ele quer ler a Bíblia com você. Então você vai escolher um livro da Bíblia que você já leu, que você tem conhecimento dele, e você vai ler a Bíblia junto com ele. Por meio de encontros. Esses encontros podem ser presenciais ou virtuais, vai depender da sua disponibilidade e também das situações, né, sanitárias que você se encontre. E você vai ler a Bíblia junto com ele. Só isso. Ler a Bíblia e explicar o que diz o texto bíblico. Somente isso. Até terminar o livro. Depois que você terminar esse processo com ele, você me procure e me conte, ou manda uma mensagem para mim, me conte o que aconteceu, o que houve. Se houve salvação, se não houve salvação, como foi a experiência, o que você passou. Ou melhor, se você não quiser mandar para mim alguma mensagem, quiser colocar em alguma rede, você coloque e marque com a hashtag UMP Discipuladora. E eu vou lá atrás de ver o seu relato. Este é um desafio para você, jovem da UMP, é um desafio para nós, jovens evangelistas. Que o Senhor possa nos ajudar nesse desafio. Você é um jovem evangelista, pense nisso. E hoje é o seu dia, dia do jovem evangelista. O nosso hino diz muito claramente, somos testemunhas de Jesus. E, portanto, precisamos assumir essa responsabilidade com o senhorio de Cristo. Vamos orar? Eu vou orar pelo nome que você colocou aí no papel agora, neste momento, e agradecer a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por Tua palavra, que nos constrange, Senhor, nesta noite, que nos ensina a Tua verdade, e nós precisamos ser proativos, Senhor. Não podemos ficar passivos nesta ordenança que o Senhor nos deu, de pregar o Teu Evangelho, de fazer discípulos de Cristo. Desperta em nós, Senhor, desperta em cada jovem esse desejo, e que a partir de hoje nós possamos ter uma UMP discipuladora, uma UMP que discipula pessoas, pelo simples fato de estar lendo a Bíblia junto com uma pessoa que não é crente e ensinando a verdade de Deus. Eu queria orar por cada nome que foi colocado no papel, cada nome que foi pensado neste momento agora das pessoas que estão ouvindo esta pregação. E que o Senhor possa dar graça, que o Teu Espírito Santo possa agir por meio dessas pessoas e alcançar estas vidas, Senhor. Nós cremos no poder do Teu Evangelho, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no Senhor Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é nisso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e foi uma alegria estar com vocês. Um abraço.
Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Gente, no DJE nós também olhamos um pouquinho mais para frente no nosso calendário e relembramos uma atividade chave de ouro, aquela que encerra os trabalhos da Federação no ano. Sempre há uma boa expectativa e um planejamento feito com muito carinho em torno desse trabalho, que é o Congresso Unificado. A mesa do nosso presbitério recentemente esteve reunida e definiu que pela terceira vez consecutiva os trabalhos de congresso das sociedades internas serão realizados em formato de acampamento e de forma conjunta. Certamente isso traz uma leveza para todo o trabalho burocrático de congresso. E quem já participou sabe o quanto é bom e edificante um momento como esse. Fora aquele clima de retiro que só um bom jovem crente sabe proporcionar. As principais informações do Congresso Unificado 2020 estão neste banner aqui, que será disponibilizado também nos meios virtuais, nos grupos da nossa federação e das UMPs. Certamente a gente sabe das circunstâncias proporcionadas pelo Covid, mas que pela graça do Senhor nós temos a certeza de que Ele vai nos indicar a real possibilidade de realizarmos esse grande evento de maneira segura. Nós temos muitas razões para participar e valorizar o Congresso Unificado, mas eu vou destacar duas. A primeira é a queda no valor da inscrição. Isso não acontece em canto nenhum. R$120 ano passado, R$110 esse ano, e o jovem congressista ainda pode dividir esse valor em até 4 vezes. A outra razão é esse reencontro das atividades presenciais. Esse desejo, que durante os meses da pandemia só aumentou, pode ser encerrado justamente na última atividade do ano. Então, que Deus possa nos abençoar e que você possa despertar para a importância desse trabalho, que é o Congresso Unificado. Pessoal, e assim nós vamos caminhando para o desfecho do DJE, grande DJE. Tudo que nós ouvimos, falamos, cantamos, tudo que foi apresentado ainda ficará virtualmente disponível, mas que para além disso, as sementes lançadas possam germinar no coração de cada jovem que participou. Quem de nós, há pouco tempo atrás, poderia sequer imaginar que hoje nós estaremos dessa forma reunidos, tão intensamente conectados, e que a gente aprenderia essa nova expertise, que é realizar um evento nesse formato e de forma tão bem feita. Certamente isso demonstra como o Senhor tem sustentado e, sobretudo, capacitado a UMP. Ele mesmo tem mantido acesa a tocha, essa tocha que nos representa. Que os nossos corações permaneçam aquecidos, nossas mentes cativas ao Senhor, e que a gente queira colocar a mão no arado, calejar os nossos dedos e jamais olhar para trás. As oportunidades estão diante de nós. Adote o missionário, Pão na Pandemia, são apenas amostras de como o jovem ele pode efetivamente usar toda a sua criatividade para exaltar o Senhor. Que o nome dele possa ser glorificado entre nós e que essa atividade de hoje possa demonstrar como nós estamos firmados efetivamente em seus caminhos. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos te agradecer pelo DJE. Queremos louvar o nome do Senhor, porque nós fomos alvos do teu agir. Queremos te exaltar, Senhor, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Que nós possamos bem guardá-la, para que tenhamos um desejo cada vez mais ardente de proclamar o teu evangelho, de anunciar o nome de Cristo, de testemunhar as tuas maravilhas em nosso meio. Abençoa, Senhor, a cada jovem, nos desperta, Pai, para a tua obra. Abençoa cada UMP, que seja um instrumento no teu reino. Senhor, multiplica momentos como esse, para que nós possamos caminhar num só propósito, no qual nós somos inteiramente dependentes do Senhor.
Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu possas nos sustentar e abençoar, Senhor, a nossa federação, para a honra e glória do teu nome e no nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso DJE Online e eu espero de coração que cada momento desse evento tenha sido edificante para a sua vida. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que a cada dia nós possamos reassumir esse compromisso de anunciar as boas novas e fazer isso com amor. Nós queremos deixar aqui um agradecimento especial para todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização desse evento, seja na programação, seja aqui nesse momento da exibição. Que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um de vocês. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram. Que Deus abençoe vocês. Nós queremos também rogar aqui as bênçãos do Senhor sobre a vida de todas as UMPs que fazem parte da nossa amada Federação Sul Paraíba. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando em seus retos caminhos. Antes de finalizar, nós vamos cantar o hino e vamos também entoar o moto de uma forma muito diferente. Eu acho que vocês vão gostar. Gente, tô morrendo de saudade de vocês. Mas com a graça de Deus, em breve a gente vai se encontrar, tá certo? Então, super beijo e fiquem de olho no sorteio que é daqui a pouquinho. Tchau! Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que peguemos a salvação. Mocidade testemunhas de Jesus. Sem a solução de Jesus está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas. Sem Jesus, sem direção, não temeremos o tentador. Clamemos pelo sangue libertador. Mocidade testemunhas de Jesus. Sem a solução de Jesus está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o perdão real. Com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor. Falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade testemunhas de Jesus. Sem a solução de Jesus está na cruz. Mocidade testemunhas de Jesus. Sem a solução de Jesus está na cruz. Alegres na esperança, faz
fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, alegres na esperança. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. O MP, o MP, o MP, o MP, o MP, o MP. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,